Deus é bom o tempo todo, em todo tempo, Deus é bom. Paz de Deus, gente, tudo bem? Mais uma vez aí numa noite de trabalho, né? Mas é de praxe a gente dar uma passada para deixar uma palavrinha, né? Que vem direto do coração de Deus pro nosso coração. E nesse dia de hoje, eu estava pensando numa palavra no capítulo 38 de Gênesis, né? Quando fala sobre a história de Judá, Tamar. Meditando nessa passagem, eu vejo um Judá que resolve tomar atitudes por decisão própria, por uma briga familiar, por uma desavença que havia tido, e resolve sair de perto da sua família, que não era perfeita, como nem e resolveu peregrinar. Só que ele trocou 6 por meia dúzia, porque ele foi inventar de ir para Adulão. Em Adulão ele começou a andar com pessoas que, gente, sinceramente, não era boa companhia. Para piorar, casou com uma mulher estranha a seu povo. Gerou num lugar cujo significado é lugar de trapaça ou terra de engano. E, bom, se você parar para ver, uma atitude errada atrás da outra. E o que aconteceu? A caminhada dele foi uma caminhada de derrota, moral. Bom, na verdade, no sentido moral, porque no sentido material ele ainda continuava um homem rico, um homem próspero. Mas o que é dinheiro ou prosperidade material em detrimento ao bom caráter e a uma boa história? Bom, passou-se os tempos, a mulher morreu, os filhos se casaram, a começar do primogênito, casou com uma mulher chamada Tamar. Tá bom. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, Deus o matou. Depois que Deus o matou, para cumprir a lei do levirato, casou com o irmão do meio, para dar continuidade à linhagem. Tá bom. Só que o do meio também fez o que não devia. E o que aconteceu com o do meio? Ele morreu. O terceiro era muito novo. Então o pai falou assim, não, vou mandar você de volta para a casa dos seus pais, porque você é um problema. Engraçado que parece que Judá não enxergava que o problema era ele. Porque ele tomou uma atitude errada e um abismo chama outro abismo. Tá bom. Só que aí foi passando-se os tempos. Ao invés dele resolver o problema, o que ele fez com o problema? Simplesmente preferiu abafar o problema. E tem gente que é assim. Ao invés de resolver o problema, resolve correr da resolução do problema. Quando corre da resolução do problema, o que acontece com essa pessoa? A tendência é o quê? A situação piorar. Porque problema a gente tem é para resolver ele. Não para simplesmente colocar ele dentro de um armário. Tudo bem. O que acontece? Ele vai para Tímina e Tamar escuta. O que ela faz? Se disfarça de uma prostituta. E ele, já viúvo, o que resolve fazer? Caiu na estratégia dela. E acabou gerando um filho com ela. Passou-se os tempos. Ele descobriu. E o que ele quis fazer com Tamar? Manda queimar. Só que aquela dormida que ele teve com Tamar, como ele não tinha um cordeiro para pagar, então o que ele fez? Pagou com o selo, o anel, e o lenço, o selo e o cajado. Então ela simplesmente disse, olha, o pai é o dono desse lenço, desse cajado e desse selo, que eram de Judá. Aí ele teve que anular a sentença e dizer, ela é mais justa do que eu. E nasceu 2 crianças, 2 gêmeos. Quando eu paro para ver essa história,
eu paro para ver que um abismo chama outro abismo. Judá, ao invés de assumir o que tinha feito de errado, junto com seus irmãos, não. Abafou um problema. Tá. Só que nisso ele criou o hábito de ir abafando problemas. E no que foi abafando problemas, foram se criando outros problemas. Então eu vejo a personalidade de Judá como alguém que não tem a capacidade de encarar os problemas de frente. Eu vejo em Judá alguém que resolve simplesmente insistir na sua posição, e ao insistir nessa posição errada, um abismo vai chamando outro abismo. Entenda, tem pessoas que ao invés de encarar a situação e tomar a decisão que Deus quer que você tome, não, fica correndo. E corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. E nisso que vai correndo, vai sempre tomando uma atitude mais errada do que a outra. Logicamente que Judá depois se arrependeu e voltou para a casa do pai. E teve a história restaurada. Mas tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. E tem pessoas que podem muito bem, sabe, prevenir. Tem pessoas que podem muito bem, sabe, não cair nesse buraco que Judá caiu. É simples. Encara o problema de frente. Não corra dele. Judá podia simplesmente, tá tudo bem, teve um erro com José, assumir. Mas não, ele não quis assumir, ele não quis encarar o problema de frente. Preferiu fugir. Só que no que fugiu ele encontrou outros problemas. Então, talvez você esteja assistindo, esteja com um problema da qual você está dizendo assim, eu não sei o que fazer. Bom, meditando nessa palavra, para quem entrou Gênesis 38, o que eu tenho a te dizer da parte de Deus em cima dessa palavra é: encara o problema. Não foge do problema. Encara o problema de frente. Porque se você encara o problema de frente, você cria maturidade, você cria experiência, e você cria resistência para encarar outros problemas que poderão vir à frente. Agora, se você corre de um, você vai correr de outros que virão. Então, se vem um problema, calma. Errou? Simplesmente assuma seu erro. Encare o problema de frente, a consequência de frente. Sabe, e nisso, porque como diz a Bíblia, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Então entenda isso. Se tem um problema, não fuja dele. Encare ele. Você precisa encarar o problema. Porque quando você assume e quando você encara o problema, sabe, você cria maturidade, você cria experiência e você cria, sabe, um caráter de alguém responsável. Muitas pessoas espiritualmente são fracassadas porque preferem apelar para subterfúgios ao invés de encarar o problema. Prefere para os adulões da vida, sabe? Prefere fugir da situação e acaba criando os problemas muito piores e manchando a sua história. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, sabe? Se você resolver encarar o problema, sabe, de forma honesta, sabe, de forma madura e de forma responsável, pode ter certeza de uma coisa: aquele que perdoa, aquele que restaura e aquele que transforma, sabe, vai estar do seu lado. Mas se você correr do problema, sabe, ao invés de correr para os braços do Senhor, sabe, você correr da situação, sabe, e também correr dos braços do Senhor, a consequência disso vai ser um problema pior do que o outro. É aquele problema que você não resolveu que vai te assombrar e outros que virão depois para piorar a situação. Então assim, nessa noite guarda essa palavra no seu coração. Não haja como Judá. Não queira correr do problema. Encara o problema de frente. Encara a realidade de frente. Sabe? Ah, tá difícil. Tudo bem. Clama a Deus. Que a Bíblia diz: aquele, sabe, que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando você encara o problema de frente, sabe, você tem porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Quando você encara o problema de frente com humildade, pode ter certeza de uma coisa: você vai ter graça de Deus na sua vida para você conseguir resolver esse problema.
Agora, se você quiser correr desse problema, sabe, em vez de correr para os braços do Senhor, sabe, e deixar a sua vida e os seus problemas na mão do Senhor, pode ter certeza de uma coisa: seus problemas hão de se acumular. Mas eu tenho fé e certeza de uma coisa, sabe, porque eu vejo em contrapartida uma outra pessoa, sabe, que foi descendente de Judá. Eu vejo Davi. Davi, ele não fugiu do gigante. Ele foi de encontro ao gigante. Ele só tinha 5 pedras e uma funda. Às vezes você quer fugir do problema porque você pensa assim: não, o que eu tenho em mãos, o que eu tenho de condição, o que eu tenho de entendimento é muito pouco, então não vai dar. Engano seu, porque muitas das vezes Deus usa as coisas, sabe, pequenas, as coisas que temos como insignificantes, e consegue resolver problemas muito grandes. Mas você tem que ter a capacidade de encarar a situação, sabe? É com pouco recurso, sabe? Beleza. Tendo Deus do lado, vai em frente. Davi só tinha 5 pedras e uma funda. E o que Judá tinha? Judá era um homem rico, podre de rico. Só que ao invés de encarar a situação, o que ele fez? Ele quis correr. E ainda correr para o lugar errado. E acabou manchando a história dele. Ficou uma mancha. Sabe, ficou um prejuízo. Sabe, por mais que fosse homem próspero, filho de um grande patriarca, sabe, mas não é porque ele era filho de Jacó que quer dizer que a Bíblia escondeu o que ele fez. Pelo contrário, a Bíblia manifestou o que ele fez. Então a gente precisa tomar um grande cuidado, sabe, na forma com que vamos encarar as coisas, sabe, na forma com que vamos resolver as coisas. Então correr, fugir ou buscar um subterfúgio não é o problema, não é a solução. Desviar da caminhada não é solução, é mais problema. Ah, mas fulano fez isso comigo, mas ciclano fez isso comigo. Ah, mas fulano errou, mas fez. Irmão, irmã, entenda uma coisa. Dentro da caminhada cristã nós não vamos se deparar com anjos. Nós vamos se deparar com pessoas humanas, falíveis, pecadoras e tão carentes da misericórdia de Deus quanto eu e você. Então a gente precisa estar na caminhada cristã olhando para Cristo, sabe? Lógico que não é porque a gente está na caminhada cristã que a gente é independente uns dos outros. Nem Jesus andou sozinho, sabe? Para ensinar o valor da comunidade, da comunhão, do corpo de Cristo, sabe? Viver em sociedade, viver em pessoas, viver em grupo, sabe? Viver em família. Se nem Jesus andou sozinho, imagina eu e você, sabe? Sendo Jesus Deus encarnado, não andou sozinho, sabe? Vai eu e você querer ser diferente? Então a gente precisa entender isso. A gente não pode agir como Judá, a gente tem que agir como Davi. Judá foi alguém que quis correr do problema, mas correu para o lugar errado. Davi não, ele correu em direção ao problema, mas para resolver o problema, e acabou resolvendo muito bem. Tendo um pouquinho de recurso. Judá tinha muito recurso, sabe, mas quis correr do problema, arrumou mais problema. Davi não tinha nenhum recurso, mas foi para cima do problema, para resolver o problema. E moral da história, não precisou nem das 5 pedras, uma só resolveu. Então, tem uma palavra de Deus para você. Seu recurso é pouco? Não tem problema não. Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias, as pequenas, as vízias desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Sabe, eu vejo um outro exemplo. Ruth era uma estrangeira, sabe, era uma viúva, sabe, nova convertida, sabe, que estava numa cidade que não era sua, sabe, mas ela tinha, a única coisa que ela tinha era iniciativa. E o que ela fez? Ela usou a única coisa que tinha. Eu vou lá, vou colher espigas, sabe, o que eles deixarem cair eu vou lá e pego, sabe, com isso eu vou ter o meu sustento. Então entenda isso. A única coisa que ela tinha era a iniciativa, e ela usou a única coisa que tinha e construiu uma grande história. Muitas vezes as pessoas ficam assim: ah, mas eu não tenho forças. A gente não precisa de força, a gente nem precisa de condições, a gente só precisa de iniciativa. Então, guarda essa palavra no seu coração, sabe? O que Deus está requerendo de você para a resolução do problema não é correr, mas sim
ter iniciativa de resolver, sabe, de forma humilde, honesta, sabe, entregando nas mãos do Senhor. E pode ter certeza de uma coisa, vai dar tudo certo. Deus abençoe, paz de Deus, gente.